Olá, o vídeo de número 4 do movimento Criação Consciente da Realidade está indo ao ar é, dentro daquela perspectiva que nós colocamos já desde o primeiro, que para efeitos didáticos estaríamos subdividindo as temáticas. No entanto, também frisamos em alguns momentos que é apenas para efeitos didáticos, porque esse movimento Criação Consciente da Realidade, ele é um todo, né? E as temáticas não tem como a gente fragmentar, mas para que a gente possa refletir a respeito, a maneira que nós encontramos de deixar o mais claro possível foi fragmentando. Temos já outros 3 vídeos que antecedem a esse. Se você ainda não assistiu, recomendo que faça, para que você possa realmente entender do que se trata o movimento Criação Consciente da Realidade, que estamos convidando você a vir participar conosco. Nesse vídeo número 4, nós estaremos falando daquela parte que é a nossa parte complicada, digamos assim, mas que não há necessidade nenhuma que essa parte complicada que nós temos permaneça assim. Vamos estar falando hoje sobre o ego. Então, dentre os estudos, nós podemos dizer que o controle do ego, ele é fundamental para que a gente possa efetivamente criar a nossa realidade da maneira que nós desejamos. Também já vimos, já falamos que nossa realidade ela é constantemente criada pela gente. Só que nós fazemos isso de uma forma inconsciente. Nós estamos vendo maneiras de criar essa realidade de forma consciente. E uma dessa necessidade que nós temos é controlando o nosso ego. Mas o que efetivamente é ego? A origem da palavra é latina e significa eu. Para a filosofia, o ego é o eu de cada um, ou de algo que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Para a psicologia, é o núcleo da personalidade, enquanto que a psicanálise vai dizer que o ego faz parte de uma tríade que compõe o aparelho psíquico. Então, desta forma, o aparelho psíquico, de acordo com a psicanálise freudiana, ele é composto pelo id, que é o que regula o princípio do prazer, pelo ego, regula o princípio da realidade, ou seja, ele determina as ações e instintos perante os eventos, o que ocorre, que se manifestam no mundo real. O mundo da realidade manifesta. E também, completando a tríade, nós temos o superego, que regula o princípio da moralidade. Então, enquanto o id é aquele que a gente conhece como o diabinho, o superego é aquele que tem, que nos dá todas as noções do que nós devemos fazer e de que nós não devemos fazer. O ego fica no meio disso tudo, né? Transitando entre o mundo externo e o mundo interno. Então, a origem característica do ego para a psicanálise é da seguinte forma: ele tem a sua derivação no id, então o ego deriva do id, da parte impulsiva. Ele transita entre o mundo interno e o mundo externo e busca equilíbrio com o superego, que é o moralista. Então, o ego fica no meio, dentro dessa perspectiva, do que a gente pode dizer os nossos impulsos, os nossos instintos, e a outra parte que vai estar tentando controlar isso, que vai estar trazendo os princípios morais. Para algumas perspectivas espiritualistas, o ego é um tipo de autoconsciência insana e egoísta. Daí surge o termo egocêntrico, que representa o quê? Representa uma
pessoa que supervaloriza o próprio ego, que se supervaloriza. Quais são as armadilhas que isso se apresenta, então? É um distanciamento da evolução e do real sentido de existência. Então, essa forma de supervalorizar, de ele se colocar como suprassumo, né, da realidade, da nossa existência, faz com que nós nos distanciemos da nossa evolução e do que realmente ele veio fazer nessa vida. Aí vem aquilo, né? Ah, eu estou certo. Ou, por que não agem como eu desejo? É o que nós conhecemos como o ego inflado, né? O que se acha, o que quer que todo mundo obedeça, o que quer ser sempre o centro das atenções. Em contrapartida, nós também temos outras formas de pensar. Eu nunca me sinto completo, eu preciso ser aceito, eu sempre me sinto inferior. Nesse caso, é o ego insatisfeito, o vitimista, aquele que sempre está sentindo pena de si próprio e quer que os outros sintam, mas sempre dentro dessa visão. Eu sou o centro. O ego não precisa ser exterminado, ele precisa ser domado, de acordo com Saat Maet. Mas cuidado, não há maior ego do que daquele que se julga acima dos outros, justamente por ter domado o ego. Quem reflete e nos diz isso é Osho. O ego, então, ele está distorcido e dessa forma ele nos torna sujeitos a uma sensação de falta constante, que nós conhecemos como o vazio existencial. Ele é um reflexo da mente obcecada em saber o que os outros pensam de você. Então, é o tempo inteiro pensando o que os outros estão esperando, o que os outros estão pensando a respeito. Mas sempre com essa perspectiva, né? Ele é o centro. Então, o que aquelas pessoas estão pensando sobre mim? Então, isso é dado muita importância. Tudo característica do nosso ego que está distorcido. Qual é a origem disso? No medo, que nós vimos já no vídeo anterior, que o medo origina esse ego ordinário. E é justamente sobre esse ego ordinário que nós estamos tratando agora. Então, quais são os medos? O medo do fracasso, de não ser amado, né? Da rejeição, de não ser como os outros esperam que a gente seja, de ter menos que os outros, sempre numa perspectiva de se comparar, né? Sempre querendo ser melhor, às vezes se sentindo pior, mas sempre, de alguma forma, isso representa que existem mecanismos de defesa e muitas vezes esses mecanismos de defesa aparecem em forma de orgulho, arrogância, soberba. Mas também existe a possibilidade de nós conquistarmos um equilíbrio. Então, o que seria o ego equilibrado? É o que nos permite ter uma vida significativa, porque nos ajuda a ficar em harmonia com o que somos e o que mostramos, com o que precisamos e com o que oferecemos, sem ficarmos apegados ao exterior. Então, existem formas, sim, e por isso estamos aqui, de fazer com que o ego se equilibre. O ego não é bom nem ruim. Ele é uma parte de nós mesmos e que deve ser controlada, que deve ser educada. Para isso ele está aqui. Para a teosofia, a origem do ego reside na mônada. O que é a mônada? É a super-alma universal. Não vamos adentrar com profundidade agora nesses conhecimentos, mas
por meio da teosofia, nós conseguimos entender que o ego não é essa coisa que muitas vezes a gente vê em alguns discursos que deva ser exterminada. Ele tem a origem na mônada. Então, ele é um fragmento da mônada e ele é fonte da personalidade. Então, o ego, ele tem a sua origem na mônada, que é a super-alma universal, e ele, tendo essa origem, ele dá origem, ele é fonte da nossa personalidade, das nossas características. A expansão de consciência da personalidade é imediatamente pressentida pelo ego. Vejam bem, é a personalidade que se expande e automaticamente o ego pressente e se expande também. Dessa forma, o ego desempenha a sua parte no desenvolvimento monádico. Então, o ego tem razão de ser. Ele existe porque ele tem razão de ser. Então, simplesmente não dá para a gente ter uma concepção que devemos exterminá-lo. Algumas interpretações entendem que a solução para os nossos problemas é exterminando o ego. A teosofia não entende dessa forma. A personalidade que congela em atitudes estáticas e padrões habituais de pensamento é uma personalidade que está resistindo à expansão da consciência. Então, é a personalidade que tem a sua origem no ego é que vai resistir ou permitir que haja uma expansão de consciência. À medida que a personalidade vai se expandindo, vai se aprimorando, vai chegando nas suas virtudes, o ego pressente e também expande-se. E dessa forma, ele também está colaborando com a expansão de consciência de tudo, porque na realidade a evolução é para todas as nossas características. Todos os nossos corpos, sejam a nível material, né, os diretamente relacionados à nossa existência física, quanto também aos nossos níveis superiores, também evoluem. Então, a expansão de consciência na visão teosófica é a união consciente entre personalidade, ego e mônada. Eles se reencontram e isso é feito de forma consciente. Como que ocorre essa expansão de consciência? Entendendo a nós mesmos, percebendo nossas partes e as diferenciando, e sabendo o papel de cada uma dessas partes na nossa passagem pelo mundo. E isso a gente consegue por meio do autoconhecimento. Por isso é falado tanto a necessidade de nos autoconhecermos. Conhece-te a ti mesmo. Isso já vem de longa data, não é mesmo? Então, o passo 3 para expandir a consciência é aprender pela experiência humana que nada pode ser realmente bom para o ego se não for bom para todos. O ego tem que sair daquela parte egoísta de centrar-se a importância nele para olhar para o coletivo. A isso nós podemos chamar que é o propósito do ego. O ego tem um propósito para essa experiência temporariamente humana, né? Como existe já da própria Maia Andrade esse direcionamento, né? Dos estudos que ela faz. Realmente, a nossa vida aqui é temporária, mas o nosso ego ele tem um propósito
E esse propósito é a evolução criativa, a evolução com capacidade para criar. A expansão de consciência, ela vai ter, então, a finalidade que nós evoluamos, né? Então, é para que a gente possa evoluir em direção a um bem maior para todos, como bem fala o nosso grande professor, doutor Amit Goswami. Entrada no fluxo, no flow. Mas como seduzir o ego para expandir a consciência? Como fazer isso? Conquistando-o através do eu superior, através da centelha divina, através daquele eu que nós todos temos e que nós vamos nos conectar a partir do momento que nós não resistirmos. E existem formas da gente se conectar com o nosso eu superior. Como fazer isso exatamente? Então é isso que nós estamos convidando. Venha fazer parte desse movimento que você vai saber exatamente como se conectar e conquistar o teu ego para que a tua consciência possa se expandir. E você vem criar a tua realidade. De que forma? Vença a resistência, permita-se evoluir e crie tua realidade conscientemente. Tá gostando desse vídeo? Então, antes que ele termine, dê o teu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com o maior número possível de pessoas e deixe teu comentário. E vamos prosseguir com as nossas reflexões.